Bom, pra gente finalizar essa belezinha aqui, vamos pro nosso último tópico, vida eterna. Vou dar aquilo que é de praxe, né, mano? Comecem a falar aí o que vocês têm a dizer sobre isso. Fazer uma comparação da morte, né? E como seria comparar uma vida atual que a gente tem com morte com a vida eterna. Claro que a gente já passou por um pouco disso no debate de imortalidade e de amortalidade, mas agora a gente vai pensar mais um pouco pelo viés da morte, não da imortalidade em si, sabe? Ou seja, a falta que a morte faria. Então, falem aí o que vocês têm a dizer. Então, tenho que dizer que a gente é e não é imortal. Porque, como o budismo, no geral, ele fala bastante sobre a impermanência e um dos segredos tipo, pra gente viver a vida em paz é aceitar que a gente não vai ficar aqui para sempre, que nosso corpo físico não vai ficar aqui para sempre, mas ele também fala que não a gente não se limita apenas no nosso corpo físico, que a gente tem mais 8 corpos, que eu não vou saber detalhar, falar tudo certinho agora, porque eu não tô com a minha colinha. Mas um deles que mais marcantes é o nosso corpo físico e espiritual. O físico, ele com certeza ele vai embora, mas o espiritual não. E também tem o corpo de continuação, que é o que vai continuar nas outras pessoas. Querendo ou não, qualquer outro contato que você teve com uma pessoa afeta ela. Então esse contato vai continuar pela pessoa. Então, tipo, e essa pessoa vai passar esse mesmo conhecimento, esse contato para frente. Então, esse corpo de continuação vai viver por muito mais tempo. E então eles até falam que a gente carrega toda a nossa linhagem ancestral com a gente, porque se você ver, você carrega muitos traços do seu pai, que seu pai carrega traços do seu avô e assim que continua. Então, pela linha de raciocínio desses caras, enquanto existe uma parte de você viva, você não está morto. Seja o que for essa parte. Ou seja, Ah, sim, algum. sim, sim. Ah, entendi essa por você falar a parte, sim. Então, o budismo, o livro que eu tava falando, ele fala muito também que o eu não, o conceito de eu é uma não verdade. Então, o eu sozinho, assim, se o eu, ai, me fugiu a palavra. Individual, lembrei. O eu individual é um conceito, tipo, não verdade. Ele só é feito pra gente tentar entender as coisas, mas se você for ver, nada é individual. Você não consegue, tipo, suas células não são individuais, tudo tá intercendo. Então, ele também fala isso. Coisa que Então, interessante, né? não tem como você viver sem viver sem convivência com qualquer outra coisa, com tudo, com o cosmo que ele fala mesmo. Ô, Edu, Oi. eu acho que você vai pegar bem a ligação agora. Isso me lembrou daquele negócio lá do que é o indivíduo, mano. Seguindo por essa linha de raciocínio, o indivíduo é uma coisa muito mais abstrata do que a gente estava discutindo antes. É tipo, o indivíduo para eles é qualquer lembrança da pessoa. Pois é. É justamente o contrário, né? É tipo uma conexão bem, digamos assim, que o que conecta cada uma das partes no mesmo indivíduo é uma conexão bem mais fraca do que a que a gente usa aqui na LC, né? Pera aí, gente. Então, o que eu tava falando é que a definição essa definição de identidade aí do budismo, né? Ela é bem diferente da nossa, né? Porque o vínculo que junta diversas partes ao mesmo indivíduo, né? A mesma identidade, é bem diferente. No sentido de que, tipo, aqui pra gente são, digamos, características, né? Que vinculam dois agentes de tempos diferentes. Então, o Edu de agora, o Edu do passado e o Edu do futuro são todos Edus, né? E a gente tem um vínculo de características que nos une, né? Características que a gente compartilha. E o fato também de a ação do Edu do passado ter me gerado e a ação que eu estou fazendo agora vai gerar o Edu do futuro. Vai ajudar a moldar, né? O Edu do futuro. Mas é uma coisa muito mais presa a um, digamos, indivíduo, né? Que, claro, por mais que as coisas mudem, né? As células troquem e tudo mais, existe ainda uma coisa bem mais restrita, né, do que essa do budismo. E aí isso que é legal. O mais legal, né, na verdade, que conforme essa definição muda,
a ideia, o entendimento de morte muda junto, né? Então, se você analisar desse jeito, faz todo sentido o que eles falaram. Nós somos imortais, apesar de boa parte do que nos compõe ir embora e morrer, o indivíduo como um todo, por ele poder ser representado apenas por uma parte do total, ele fica vivo. A hora, legal, muito interessante. Já no nosso, não, né? Só vai haver identidade quando houver a gente pra, como se fosse portar essa identidade. Se a gente vai embora, não tem mais identidade. Se eu morro, não tem mais Edu. Então, galera, sobre os comentários que vocês tiveram, eu fiz uma pesquisa com relação ao ator que eu citei no, nos assuntos anteriores, que foi o Ernest Becker, que ele publicou um livro, se não me engano, chamado A Negação da Morte, e ele comenta alguns assuntos sobre a morte, né? E eu acho muito interessante, porque eu não lembro se ele traz esse raciocínio nesse livro, mas ele também está relacionado com isso, porque nas histórias gregas antigas, que retratam os deuses, etc., eu não sei se vocês sabem, mas elas retratam o humano, o ser humano, como uma junção da, da alma com o corpo. E isso está muito ligado com o que o Arthur disse, porque o humano era basicamente representado como a, a junção do corpo do animal, da realidade, com o pensar dos deuses. Ele basicamente um animal amaldiçoado com o pensamento da possibilidade de imortalidade. Então, então essa é a maldição do humano segundo os gregos. Ele está amaldiçoado com uma mente ou, entre aspas, uma alma imortal dentro de uma casca que o prende à mortalidade. E aí, devido a essa, entre aspas, maldição, o ser humano ele busca, de certas formas, saciar essa imortalidade que tem sua alma. E aí, para isso, dentro disso, na verdade, o Ernest Becker desenvolve o pensamento de heroísmo, que é basicamente quando o humano ele tenta imortalizar o seu ser, buscando disseminação de cultura, por exemplo, uma das formas mais comuns. E aí ele separa esse heroísmo em dois tipos: o baixo heroísmo, né, que é o heroísmo das pessoas mais simples, mais humildes. Então, a realização de sonhos, como por exemplo formar uma família, conseguir quitar a casa que você sempre sonhou. Essas mini realizações são heroísmos, ou seja, são coisas que você faz aqui que de certa forma te eternizam na realidade. E existem altos heroísmos, que são aqueles de pessoas que têm influência sobre os outros e não por si só. Como grandes pensadores ou grandes inventores. E aí, eu acho muito legal essa ideia de heroísmo. Queria saber o que vocês acham sobre. Pois é, né, Pereira? Aquelas interpretações são muito interessantes, né, cara? Porque assim, não vou falar que eu acredito nela, porque eu não acredito, né? Mas que ela é muito interessante, a gente pode aprender coisas, pode levar, tipo, coisas que a gente vê aí pra vida, né? Que é interessante essa questão aí, né? Que a gente busca, e essa é uma coisa que é verdade, né? A gente busca fazer coisas que nos eternizem. Claro que acho que isso tem alguma coisa a ver também com aquela ideia de a gente buscar se adequar a grupo, né? Impressionar o grupo e tudo mais, para aumentar a chance de sobrevivência, claro. Mas isso é uma coisa que a gente gosta de fazer, né? De fazer coisas, de extrair coisas, de fazer a diferença, sabe? Isso é uma coisa que é muito inerente da gente. Contar histórias, né? Que é aquela coisa que tem muita gente que define, que diferencia os humanos modernos dos antigos por conta dessa questão de registrar, de contar história e tudo mais. Ô Pereira, Aí, Manuel, então, tipo, um influencer seria considerado um herói? cara,
Pode ser que sim, porque a ideia aqui é você, de certa forma, se imortalizar no mundo físico, né? Então, você provavelmente é um influencer, você está passando conceitos para outras pessoas. E aí, mesmo que você morra hoje, essas pessoas levaram consigo muitos dos ensinamentos que você passou. Mas o heroísmo, ele não necessariamente está associado com feitos grandes. Você não precisa ser reconhecido por milhares de pessoas. Se você, por Então, exemplo, educar seu filho e se sentir satisfeito por isso, você já está sob efeito desse heroísmo. é o que eu tava pensando é que, tipo, se você for pra pensar, qualquer pessoa é um influencer, porque esse nome é muito estranho, porque qualquer pessoa pode influenciar as pessoas, não precisa se restringir àquelas pessoas que fazem vídeos, tipo, qualquer pessoa influencia outra. Então, nesse assassino, qualquer pessoa pode ser um herói, Só um um detalhe, potencial. Arthur. Pode não, influencia efetivamente, Hum, né? As interações que a gente faz sim, mudam os outros, né? Pelo simples fato de você ter feito alguma coisa, o ambiente que a outra pessoa vai agir é outro, sabe? O impacto, tipo, a mudança que vai causar na pessoa, por menor que seja, ainda é uma mudança. Nem que seja com você mudar o certeza. que a pessoa vai falar ou não, sabe? O fato de eu ter falado isso aí pra você já mudou algum pensamento seu, o fato de você ter falado alguma coisa antes de eu falar isso aí que eu acabei de falar, também me mudou. Então a gente tá sempre se Uhum. influenciando. Ótima colocação. É quase impossível você não se influenciar. Até um bebê pode influenciar alguém, tipo, a Uhum. repensar como ela vive, sei lá, porque você começa a parar pra pensar, o que que essa criança gritando quer? Aí você, tipo, muda seu jeito, tipo, de pensamento. Sei lá, acho que, Muitas então, qualquer prioridades, né? coisa. Então, isso aí cai na parte, tipo, de todos nós intervivemos, intersemos, que é a palavra que ele usa, tipo, o budismo usa. Que em inglês faz muito mais sentido, que é interbeing, aí em português fica intersemos, intervivemos. Então, tipo, tudo afeta tudo. Nada, tipo, é isolado. Edu, Oi. eu queria fazer mais um comentário também sobre o que eu estava falando, porque além desse conceito de heroísmo, ele também traz algo associado ao anti-herói. Porque se você imaginar, em uma sociedade, existem diversas pessoas que elas vão buscar, segundo essa lógica, elas vão buscar o heroísmo, seja ele pequeno ou grande. Mas a questão é que se não houver uma mínima organização, pode ser que haja um desastre, né? Porque imagina, se todo mundo pudesse realizar suas vontades da maneira que quiserem, quando quiserem, como quiserem, aí seria um caos. E é por isso que deve haver uma mínima organização. E aí, segundo ele, nesse livro, quando não há essa organização, quando ela não é feita de maneira adequada, surgem os anti-heróis. Eles não conseguem alcançar essa sensação de heroísmo através da disseminação de cultura ou de valores ou até mesmo dessas coisas mais simples aí de produzir para produzir esse sentimento de herói. Eles procuram coisas como, quer dizer, daí surgem indivíduos como aqueles que infelizmente saem matando todo mundo ou causam grandes desastres ou são líderes de grupos perigosos. Pelo menos é a ideia que ele transmite no livro. Pois é, né, mano? É uma coisa que, de certa forma, vai. Parece meio com coisa de filme, né? Mas, não consegui fazer meu sonho e vou atrapalhar dos outros, né? Ou o cara muda o próprio sonho, né? Acho que fazendo isso ele tá sendo herói de alguma maneira. Pois é. É o que acontece na vida real. Então, tipo, é o que eu tava falando. De certa forma, tipo, eles descrevem bem a natureza, né? Claro que eles precisam recorrer a coisas que dependem de crença, mas antes que isso é interessante. Mas aí é que tá a graça. Se não houvesse a morte, talvez essas coisas não ocorreriam, ocorreriam por outros fatores, outros motivos. Essa eu acho que é a analogia que ele tenta passar. Uhum.
Então, é uma coisa legal também que o budismo também fala que sem morte não teria vida. Tipo, você precisa da morte para continuar a vida. Não tem como algo viver para sempre. Porque senão não completaria o ciclo. Eles dependem de alguma coisa que. De ciclo, cara? Eu não conheço nada dessa religião, além do que vocês já me falaram. Na verdade, não muito. Na verdade, é que. Não, essa parte de ciclo não. É o que tentei ilustrar. Mas eles falam que tudo precisa de morrer para ter vida. Entendi. Mas faz sentido, e é muito interessante, porque se você for para pensar, se não houver fim, teoricamente não haveria um começo, aí haveria simplesmente uma contínua existência. Pois é, né, mano? Você falou uma coisa que é verdade, viu, Pereira? Que os gregos falaram da questão de se não tivesse morte, as coisas mudariam. Imagina, cara, a gente não ia ter uma seleção natural, né? Porque todo mundo ia conseguir ficar vivo. Não, claro, ia ter coisas que ia ter mais uma seleção reprodutiva, né? Seleção natural, mas com a morte sem influenciar muito a situação, sabe? Às vezes ia ser alguma coisa do tipo. E a questão ia ficar quem consegue fazer mais filhos, já que tá todo mundo vivo, né? Quem consegue fazer mais filhos, esse tipo de coisa, enquanto vivo. A questão da morte como sendo uma limitação para a vida e para alguns comportamentos não existiria. Então, alguns hábitos que a gente não teria, né? Interessante isso aí. Gostei. Eu acho que se fosse assim, a humanidade seria bem mais individualista, cara. E haveriam bem menos humanos na Terra. Por que você acha? Não cheguei a essa conclusão. Porque, assim, mano, por que uma pessoa tem filho? Pensa bem Boa logicamente. pergunta. Pensa bem Eu diria logicamente. para perpetuar a sua existência. Não, pensa mais Darwin, mais Darwin. Não, porque o sexo é prazeroso. Perpetuar a sua espécie, então. Não, cara, prazer você tem de qualquer forma, velho. Você literalmente só, quer dizer, a raça humana pelo menos, né, desde o começo, começou a ter filhos intuitivamente por conta de uma coisa que ele tinha na natureza dele, que era, né, prosseguir com a própria espécie. Porque sexo é prazeroso, basicamente. Reproduzir. Exato, não, mas o prazer é meio que uma consequência disso, né? Para fazer com que o humano tenha mais filhos e que a sua espécie não morra, o sexo se tornou alguma coisa prazerosa. Se tornou uma coisa prazerosa. Isso. E eu acho que se a pessoa não tem. Quer dizer, hoje em dia não é mais muito assim, né? Há muito tempo não é mais muito assim. As pessoas não têm mais o medo da espécie morrer. E elas já não cedem mais tanto assim ao instinto, em vários sentidos. Então eu acredito que a pessoa só tem filho atualmente pra, tipo, não, quero deixar um legado, quero deixar uma família, quero criar de uma pessoa, quero ter essa experiência. Aí sim, ela tem um filho. Mas se o mundo fosse sem a limitação da morte, cara, se a pessoa pudesse correr atrás do sonho dela com tempo indefinido, eu acho que, assim, primeiro que desde o começo não iria ser assim, né? As espécies não iam. Eu acho que nem evoluir para o sexo evoluir para uma coisa prazerosa aconteceria, porque não teria necessidade, então biologicamente não teria necessidade de acontecer, e uma coisa na biologia não acontece sem necessidade, né? A gente já viu isso diversas vezes nas aulas. E é isso, mano, a pessoa viveria por si só. Será que haveria necessidade de se reproduzir, né, cara, pra começar? Já que se não se morre, sabe? Não Tipo, sei. como assim, lá no Seria começo, que você tá loucura. dizendo? É, Então, né, cara, poxa. o pior é que eu acho que não, Porque mano. pensa, né? Imagina lá no começo, a primeira célula foi lá, nasceu a célulazinha, só que ela não se reproduzia, né? Aí ela morria e ficava por isso. Aí apareceu outra célulazinha que também não se reproduzia, ela morria, dava na mesma. Aí quando começou a ter uma célula fechada, conseguia se reproduzir, conseguia se manter fechada, gastar energia e tudo mais, célula padrãozinha aí começou a ter as coisas, né? Porque vida é questão de reprodução. Claro, sobrevivência é importante, mas por que é importante? Pra você poder se reproduzir. É. Né? Imagina se a primeira célulazinha tivesse ficado lá e não morresse e ficasse lá de boa, assim. Vamos supor que existisse alguma limitação que não permitisse a morte, sabe? A gente tá falando de vida eterna, né? Alguma coisa que, sei lá, que Nossa, a loucura. gente voltou no debate de vida eterna, né, mano? Pois é, a gente voltou no debate lá de imortalidade e De a mortalidade. mortalidade. Mas que legal, mano. Tipo, nas células no começo não era por questão de prazer nem por questão de evolução de espécie, né? Não tinha nenhuma consciência por trás.
Era mais a questão Pelo de que eu sei, eu acumulo tanta energia que eu vou, assim, algum processo ocorre em mim que eu vou reproduzindo naturalmente, né? Me separando. que eu não entendo, mas, por exemplo, o RNA se faz sozinho, pelo que eu vi lá no Neurologia Ensino. O RNA se faz assim, sabe? Ele se Sim, ele duplica se de faz. boa. É. Não sei como, mas Então, mano, eu também não sei, velho. é engraçado, Bizarro demais. engraçado, né? Aí, provavelmente, tipo, várias mutações que fossem desfavoráveis para a vida, como o cara não ia morrer, ele ia continuar lá, ia continuar a se reproduzir. Até também quem não pudesse reproduzir, tipo, não ia morrer e acabar aquela coisa. Por exemplo, pega um camaleão. Não, camaleão não, vai. Um inseto, daqueles que se camuflam nas folhas. Um que, vamos supor, nasce vermelho, ele tá, né, mano, tá condenado já, né? Mas ele não Sim. vai morrer, né? Mesmo que ele não possa se reproduzir, ele vai ficar lá, vivão, vermelhão, de boa. Claro, isso é uma coisa inviável, né, cara? Imagina, ó, o cara não poder morrer de jeito nenhum. Mas considerando que isso acontece, sabe, por pura condição, tipo, considere o arrasto igual a zero, esse tipo de coisa, G igual a 10 metros por segundo quadrado, Considera a sabe? mortalidade igual a zero. Dadas as condições normais de temperatura e mortalidade, pensando nisso, é um exercício muito legal, cara. Como que Legal, isso cara. afetaria as Parando pra pensar, eu não falei isso no. Não consegui pensar nisso no debate de imortalidade e amortalidade, mas, velho, é super interessante como o organismo, como a matéria orgânica, achou um padrão de se organizar tão forte, tipo um tabu, vamos dizer assim, tabu, né? Um tabu não. Uma receita para se organizar tão forte que ela se tornou, quer dizer, que essa receita se tornou meio que uma, nossa, cara, eu não sei como dizer, uma anti-entropia, tá ligado? Porque a matéria orgânica se faz por si só. E essa organização coisas. passa, velho. É uma receita que passa. É tipo uma praga, tá ligado? Em todos os sentidos. Na É flora, na fauna, em engraçado. tudo, mano. E reproduz, né, mano? É um negócio que vai lá, viola a lei localmente, né? Ela viola a entropia só ali naquela região, porque no sistema como um todo ela continua aumentando. Sim, ela continua aumentando. Mas, assim, localmente é uma coisa difícil de acontecer. Pense em mais alguma coisa que faça isso. Além da matéria orgânica. Nada. Que eu conheça Literalmente nada nada, mesmo mano. também. E, cara, a matéria orgânica surgiu do Sei. nada pra se organizar, tá ligado? Ela surgiu da entropia e foi se organizando sozinha. É literalmente uma força Pois anti-entropia. é. A gente entra tipo, da onde que, como que isso aconteceu, né? Como que isso foi acontecer, cara? É uma loucura, mano. Aí, eu vou deixar o vídeo de origem da vida e de ideologia na descrição pra quem quiser ver. Manda aí no server também. E aí é É aquela coisa, interessante né, pra mano? caramba. Aquela coisa de. Cara, é muito possível que tenha mais vida no universo, porque olha a quantidade de planetas e de. Olha o tamanho do espaço. Mas é uma coincidência tão grande. Mas, tipo, tão grande. É um absurdo de uma coincidência disso acontecer, tá ligado? De ter vida inteligente. Pois é. De um ambiente ser tão perfeito assim. Da gente se adaptar tão bem. Que aí eu Então, mas, penso, mano, mano. eu acho que quando a gente vai fazer uma análise dessa, a gente tem que tomar cuidado pra ver as coisas, sabe? A gente se adaptou porque o ambiente era assim, entendeu? Era desse jeito. A gente se adaptou a um ambiente que era do jeito que é. Não é que, tipo, o ambiente tá assim e casou perfeitamente com a gente, que é tipo, qual é a chance disso acontecer? Claro, a chance não é alta, também não é baixa. E eu não tô falando com base no que você falou, tô falando com base em. Droga, o que. Caramba! O que você me falou me lembra de aqueles argumentos, sabe? Nossa, cara, qual a chance disso acontecer? Aí o cara tira qualquer coisa pra falar como a chance é baixa, tal coisa é verdade. Sim, mano, o cara acha Então, argumento. Mas não, eu quis dizer mais. Tipo, eu sei que você não falou isso com base no que eu disse, né? Mas assim, o nosso ambiente é realmente assim. Ele é uma coisa muito específica. Claro que a gente se adaptou a ele. Mas a matéria orgânica, com base no carbono, não consegue viver em nenhum outro ambiente. Entende? uhum. Tipo, esse ambiente aqui é muito específico. Cara, o Marte tá aqui do lado. Tá aqui do lado. Literalmente do lado. Se você considerar qualquer outro ponto do universo, Marte tá muito perto. E a gente não conseguiria se adaptar bem lá. Demorariam, nossa, muitos anos para nosso organismo se adaptar a Marte. Vida como a gente conhece não tem como sobreviver lá, né? Atualmente não. Assim, só se reformular em atmosfera e blá blá blá. Aqueles Oi? tartígrados da vida aqueles tartígrados, mano, eles sobrevivem até sei lá, mano. Nossa, é Fusão verdade. termonuclear, o pessoal entra lá e sai de boa, tá ligado, mano? Calorzinho gostoso.
Mano, o cara assusta. Esses bichos podem sobreviver. Aqui, tipo, eles evoluíram com base de vida terrestre, né? Por isso que eles não estão lá. Mas você Sim. falou uma coisa que é verdade, né? Mas, tipo, assim, eu falei de Marte, mas Marte ainda não é tão longe o suficiente o quanto eu queria, né? A nossa vida, com base no carbono, mal vive em Marte, vamos dizer assim. Imagina mais, Uhum. mais longe. Mas a gente tá fugindo muito do debate de morte, né, mano? Vênus também tá do lado, e não ficaria nada lá. Então, não sobraria nada, literalmente. Aquela panela de pressão brilhante. Ó, alguns podem dizer que a gente tá fugindo do debate de morte, mas aí eu digo, a gente viveria em Marte? A gente viveria em Vênus? Não. Então é morte. Pense nisso. Não, fez tontos É, agora, hein, mano. E aí, pra encerrar esse negócio, uma coisa que eu esqueci de falar é que, assim, quando a gente vai analisar o planeta Terra, você vê esse tipo de coisa, né? O ambiente, que tem muita relação com a vida que apareceu lá. Mas uma coisa que eu achei engraçada foi a questão das forças, né? Tipo, dependendo da. É que eu não vou lembrar com muita precisão agora. E isso aí também, né? Não é nosso foco. Então, mas eu achei interessante falar que se algumas forças forem mais fortes que outras, o universo entraria em colapso, sabe? Coisas, tipo, pequenas assim que por algum motivo não aconteceram, o nosso universo tá aí, cara. Não que isso seja justificativo tipo qualquer outra coisa, mas tem gente que usa, né? Ah, não. Usa erroneamente, mas usa. Interessante. Deixa eu ver o que mais tinha pra falar. Vocês têm mais alguma coisa pra falar de vida eterna ou eu posso seguir com algumas coisas que eu pensei aí? acho que pode ser. Tá, vou ir aí. Deixa eu ver aqui minha colinha. A gente chegou a falar de. Quer ver? Sobre, por exemplo, não sei se a gente falou de debate de mortalidade e mortalidade. Que apesar da nossa vida ser infinita, as coisas não são infinitas, né, mano? Quando a gente fala só de vida infinita, a gente não lembra também que, por exemplo, daqui 4 bilhões de anos, o Sol vai engolir a Terra, né, mano? E aí, cara, como é que fica? Claro, que se a gente for falar que se tiver vida eterna, eterna mesmo, você vai conseguir sobreviver, né? Vai sair vagando pelo espaço aí, igual um tartígrado de boa, né? Mas, não assim, né? As coisas são finitas. Igual um tartígrado, mano. Esse bicho é Aquele sensacional, mano. bichinho Se se alguém estiver vendo mexendo. aí, pois é. Se alguém estiver vendo pelo YouTube, eu vou botar a foto do tartígrado aí na tela pra vocês verem. O bicho é Não, brabo. coloca um gifzinho, mano. Coloca um gifzinho dele se mexendo. Pois é, mano. Cara, é sensacional, mano. Se eu achar, eu coloco lá. Não vai só a fotinha mesmo. Muito bom. Mas mano, tipo, ou a gente pensa às vezes se só a gente tivesse vida eterna, né? As outras pessoas iam morrendo, né? As coisas iam se desfazendo, os tempos iam mudando. A gente chegou a falar de debate de imortalidade, né? Mas eu achei interessante lembrar aqui, que eu não tinha certeza se a gente tinha falado não, eu não queria deixar o tema em aberto. E deixa eu ver. Hum. Tá, a última coisa que eu ia falar é que vida eterna, como a gente discutiu lá no debate de imortalidade, não seria uma coisa interessante, né? E eu não, de novo, não sei se a gente chegou a falar lá ou não, mas eu acho que o essencial, como sempre, né, o melhor seria a gente ter liberdade de poder escolher quando a gente vai morrer ou não, né? Então, nem a gente ficava preso a uma vida que a gente sabe que não passa muito dos 100 anos, sabe? Nem viver infinitamente, né? São dois extremos que, claro, são extremos, então não são bons. E outra, sem envelhecer também, né? Imagina se você começa a ficar caquético nos 100 anos e fica lá eternamente, o velho caquético. Complicado. Aí seria uma baita de uma utopia, então. Claro, claro, mas é aquela, né? Coisa que a gente conversou lá em A Mortalidade. Se a gente conseguir dar uma burlada aí no processo que faz a gente envelhecer, a gente não vai morrer pelo menos de causas naturais, pode atingir a mortalidade. Aí quando você quiser morrer, você vai lá e morre. Claro, pelos motivos que a gente já discutiu aí, né? Claro, você vai passando tempo, você pode ir repensando, o medo da morte pode ir sumindo. Sei lá, ninguém passou por isso ainda pra saber como é que vai ser, né? Vai saber se com vida eterna você não muda a sua visão sobre a morte. Ah, fui lá, fiz tudo que eu tinha pra fazer, cansei. Não sei como é que seria, de verdade. Não dá, né? É difícil imaginar, né? Eu vivi só 16 anos, mano. Imagina que eu vivi 100 anos.
Mesmo sendo pouco, né? A gente, parando pra pensar assim, pouco, mais ou menos, né? É muita coisa, cara. Então, a gente falou sobre o valor da vida. Como é que é, A gente Pereira? falou sobre o valor da vida. Não. Porque eu queria terminar assim. Eu acho que eu tenho uma ideia bonitinha de como terminar. A gente citou valor da vida quando falou de suicídio, mas se quiser falar agora, pode começar aí, fica à vontade. Cara, então, pra finalizar, eu gostaria de falar sobre um pensamento que eu tava tendo, né? Quando eu tava estudando sobre isso. E, cara, eu acho que quando você pergunta o, o que move a vida, o valor da vida, ou como você. A beleza da vida em si, eu acho que tá nisso, tá na finitude dela. No fato de que você sabe que algum dia ela vai acabar. No fato de que amanhã você pode não estar mais aqui, os seus órgãos vitais não estarem mais funcionando e o seu pensamento está presente apenas naqueles que você interagiu. Eu acho que isso é o que realmente move quem somos, as nossas decisões. Então, sem essa finitude, sem a morte em si, eu não sei se teria como atribuir um certo valor à vida. Pelos problemas que a gente comentou aqui, né? A vida seria tediosa, né? Poderia ficar tediosa, seria muito tempo, não teria o que fazer, muitos problemas. Então faz sentido. Parte do valor da nossa vida, eu acho que não totalmente, mas parte do valor da nossa vida vem disso, né? Vem do fato de que a gente tem um tempo aí e a gente tem que o poder de aproveitar esse tempo para fazer as coisas boas, né? Por mais angustiante que seja isso aí acabar uma hora, a gente tem que aceitar isso e, na verdade, a nossa responsabilidade é fazer com que, mesmo que o tempo seja finito, seja você achando ele comprido ou curto, é a sua responsabilidade tornar essa fração de tempo em que você está presente nesse universo vivo e consciente, né? Uma coisa boa para você, porque é o melhor que você pode fazer.